Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Polêmica. Para você que ligou a TV agora, nós estamos com o médico sanitarista e presidente municipal do PSOL, Eric Schunk. E para você que quiser enviar dicas, críticas e elogios ao programa, programapolemica@gmail.com. E para você que quer assistir esse programa e os outros que já passaram e você não teve oportunidade, youtube.com/programa polêmica. Lá você encontra todos os programas já transmitidos pela Terceira Via TV, pelo canal 25. Érico, eu estava comentando com você essa incoerência, né? Eu gostaria de concordar com a prefeita quando ela diz não tem condições, não tem dotação orçamentária para chamar ninguém de concurso, o concurso foi feito em fora de hora e papapá, mas aí a Justiça manda ela convocar mediante uma liminar em mandado de segurança. O que a gente espera da Procuradoria? Vamos recorrer, a prefeita não tem dinheiro. Não, ela chama a pessoa. Então parece que realmente nós temos uma nova fase de concurso público. Além de passar, basta uma liminar para a prefeita te chamar. Até rimou aí. O que você acha disso? Eu acho que é mais uma vergonha desse município. Infelizmente, as nossas autoridades públicas municipais não parecem ter o mínimo de pudor. Já estão assim de uma forma escancarada. Ora, eles não têm interesse de ter concursado público porque querem poder manobrar essas pessoas para massa de manobra, para aplaudir eles quando tem alguma manifestação em prol da prefeitura, ou seja, e até mesmo para fazer campanha eleitoral para eles. Então, eles fazem tudo para dificultar que os concursados cheguem a serem efetivados. Eles fazem o concurso público exclusivamente porque assinaram alguns termos aí de ajustamento de conduta com o Ministério Público, que também não é muito cobrado, que também vai sendo barrigado assim, e que, no final das contas, eles fazem uma coisa protocolar. Então, faz uma etapa que é obrigado, mas a próxima etapa já não quer fazer para ganhar tempo. Porque enquanto eles puderem manter os contratados, que é o interesse deles, com esses contratados, eles mantêm o seu vínculo de subordinação e o seu vínculo de relação de poder com essa pessoa, que eles não querem perder, que eles perdem quando a pessoa entra como concursado, com um poder legítimo que a pessoa adquiriu. A pessoa pode até votar nele, mas não vai ter um voto vinculado a uma dependência econômica. Exatamente, mas muitas vezes eles usam essa dependência econômica para fins populistas e até político-eleitorais. Agora, é mais um aspecto da vergonhosa gestão que a gente tem em Campos hoje, da família Garotinho. Eric, outra questão que infelizmente nem todos sabem é a questão da Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação, queridos telespectadores, é a forma com que o cidadão comum, independente dele ter mandato eletivo, dele ser o que for, de requerer da prefeitura satisfação com relação a alguma coisa. Sabe por causa de quê? Porque a coisa é pública. Ele não vai entrar com uma Lei de Acesso à Informação para saber quanto custou os azulejos da casa da Rosinha, nem quanto custou o carro dela. Mas quanto ela investiu no centro histórico do centro, quanto que ela investiu no Arthur Bernardes, isso é um direito do cidadão. E na lei de acesso fala assim, por mais que ela seja negada, tem que ter uma satisfação. Neguei por isso. Estou fazendo essa introdução porque eu mesmo já entrei com 2 pedidos de acesso à informação na Câmara, e para a Comissão de Fiscalização, que é o Tiago Virgílio, não sei se ainda é, e para o diretor, que é o Avelino Ferreira, pedindo sobre a jardinagem e sobre o lanche que é servido na Câmara. Já perderam todos os prazos, eu bato parabéns para Tiago Virgílio todo ano, porque já completou mais de um ano e nenhuma resposta. E infelizmente, nesse caso eu até cobro um pouquinho da oposição, porque também não comprou essa briga, não por mim, não comprou a briga pela negatória. Você sabe muito bem disso. Sem resposta por uma lei federal. Qual a leitura que você faz da prefeitura sequer responder a um ofício pautado em lei? Câmara também, né? Bom... Você já teve algum pedido de acesso à informação? Nós temos denúncias que a gente fez e que a gente encaminhou ao Ministério Público. Com relação à informação, o que eu tenho é que pessoas da oposição, como o Marcão e o Rafael Diniz, fizeram com relação àquela questão da empresa que faz a compra de livros, que Campos faz, né? Expoente. Essa compra de livros pela Expoente, deixando de pegar livro de melhor qualidade do Ministério da Saúde, da Educação, e do Governo Federal, e comprando a preços absurdos lá. Então eles pediram esclarecimentos sobre isso, mas nunca vem. A situação de Campos é tão vexatória que nem os vereadores conseguem acesso às licitações.
nem os vereadores. Não, você tocou num ponto seríssimo. Eu fui fazer um programa sobre o lanche, entrevistei Rafael e Marcão, e eu perguntei a eles, porque tem muita licitação da Câmara que é publicado, que parece que todos chancelaram, porque ninguém foi lá gritar. Eles mesmos falaram para mim, posso falar aqui porque isso aí está gravado, Cláudio, essas coisas chegam pra gente, às vezes a gente sabe pela imprensa. Por quê? Só passa pela mesa. Olha que absurdo. Nós temos 25 vereadores, né? 25, e nem todos têm ciência do que é assinado, do que é pago, do que é gasto pela Câmara de Vereadores. É o que você está colocando. Exatamente. Nós estamos numa situação muito grave. Acho que as pessoas que estão com um poder em campo, sejam juízes, sejam promotores públicos, sejam pessoas de bem da sociedade aí que não tenham poder, sejam vereadores, sejam o cidadão comum, o eleitor comum, a gente está sendo humilhado. A verdade é essa. Quando a gente não tem acesso ao mínimo de informação sobre os gastos públicos, nós estamos, todos, como a população consciente de Campos, está sendo humilhada. E ela está sendo negligenciada, ela está sendo colocada numa posição de inferioridade em que nós não temos direito sequer de saber como que é gasto o nosso dinheiro. Não dá para compreender que a gente esteja no ano de 2014, no avançado, todo esse acesso à tecnologia de informação, e você não consegue ter acesso à informação realmente nenhuma. A gente só sabe aquilo que é para enganar. Aí você diz um valor X e pronto, você não consegue saber mais detalhes de nada. Seja mesmo um vereador que por lei tem esse direito de fiscalizar, muito menos nós, presidente de partido ou cidadãos comuns. Então é uma situação vexatória para um município como esse. E é por coisas como essa que a família Garotinho, que o Garotinho teve essa votação agora no segundo turno. São coisas como essa que estão fazendo. Eles estão usando o poder que têm de forma extremamente maléfica em relação à população de Campos. E seria a hora da gente conseguir mudar isso. Por isso que é fundamental crescer essa consciência, mas não é contra o Garotinho, não. É contra a forma de agir. Seja do Arnaldo Viana, que fez a mesma coisa no passado, seja do Mocaibe, seja da Rosinha Garotinho, que agora faz isso há 6 para 7 anos, de forma permanente. Agora, Eric, saindo um pouquinho do município e falando um pouquinho do âmbito federal, eu discuto, debato muito pela rede social, você também, e surgem muitos questionamentos interessantes. Eu estava colocando, o pessoal vai votar na Dilma ou vai votar no Aécio? E aí eu parei para pensar, se a gente somar, são 8 anos do Fernando Henrique, PSDB, 8 anos do Lula, PT, mais 4 da Dilma, PT, com chance de ter mais 4 da Dilma, PT, ou mais 4 da Aécio, PSDB. Nós temos, acho, se eu estiver errado, mais de 40 partidos no cenário nacional, liberam-se fazer partido à torta à direita, a não ser quando não interessa, quando barraram a Marina e criaram aquela situação toda. Mas, com tanto partido, nós já vamos para 20 anos com 2 no governo. Isso não é ruim para a administração pública? Isso não é ruim para o país, não? Eu acho que a gente vive numa situação muito complicada, a questão dos partidários, porque, como a gente está falando, o executivo hoje está dotado de um volume de recursos muito grande. E o que acontece? Muitos dessas siglas aí são legendas de aluguel, que as pessoas às vezes não entendem, essa pessoa comum não entende isso. Muitas siglas, por exemplo, estão estadualmente com Pezão, municipalmente com Garotinho, uma incongruência que não tem outra explicação, senão uma salada, né? Não tem linha ideológica nenhuma, seja de direita, seja de esquerda, seja pró-neoliberalismo ou pró-socialismo. Não, a maioria dessas legendas que a gente colocou aí, dessas 40 legendas, são legendas que estão a serviço de você estar ocupando um espaço de poder e, consequentemente, esse espaço de poder ser usado para você ou para fazer a política quando é uma pessoa séria ou para tentar arrebanhar votos ou até mesmo questão financeira mediante cargos ou alguns outros projetos. Então, a grande questão que a gente tem hoje é que você tem um grande conjunto de partidos que não representam nada a não ser seus próprios interesses. E alguns partidos maiores que têm um domínio do cenário nacional. Como você colocou, o PMDB hoje é o grande fiel da balança, quando tende para um lado, apoia e consegue maioria no Congresso, quando tende para o outro lado consegue a maioria no Congresso, então isso faz com que ele vá para o lado que ganha.
E a verdade e é não haja essa. necessidade de lançar candidato. Exatamente. É mais barato e mais interessante. Mais interessante. Eles estão sempre no poder, estão sempre do lado que ganhar. Então, o que a gente precisa hoje no país é ter partidos que representem alguma ideologia. E esses partidos terem pessoas que lutem por essas ideologias e não lutem por interesses pessoais, financeiros ou apenas de espaço de poder, mas não para fazer uma política para mudar a sociedade. Agora, isso aí vai depender, Cláudio, das pessoas terem também um amadurecimento e terem realmente uma seriedade. Porque se a pessoa quiser, se as pessoas quiserem continuar usando a política apenas como um espaço para fins próprios, pessoais, não tem futuro para esse país, não. Ô, Érico, outra questão importante que sempre é discutido é com relação a essa concepção dos partidos, mas de uma outra ótica. Por exemplo, eu tenho acompanhado os debates presidenciais, principalmente os presidenciais, se discutiu muito sexualidade, homofobia, religião, que na minha opinião são coisas privadas e não são coisas públicas. E aí você vê a eleição do Bolsonaro, 500 mil, que me parece ser um reacionário pela família tradicional. Aí você vê o Jean Willis ser eleito, com uma discussão mais aberta, de famílias recompostas. Primeira coisa, essas bandeiras são pegas por pessoas como essas que eu citei, porque realmente acreditam nisso ou porque elas dão voto? E segundo, muita gente migrando para as igrejas, essas pessoas estão precisando de fé mesmo ou estão de olho no eleitorado? Eu acho que a gente está entrando num caminho muito complexo. A gente está entrando num caminho que as pessoas estão misturando agremiações religiosas com políticas, mas de uma forma perversa. Uma coisa é eu estar participando da Igreja Católica, e eu participo, por exemplo, a minha esposa é de outra agremiação, é de outra religião, mas de estar participando da sua vida, da sua religião... não há conflito entre vocês por causa disso. Não há conflito por causa disso. E eu ter uma participação política, até mesmo dentro da minha igreja, mas ter uma participação dentro daquele espaço. Outra coisa é você ter um cargo nesse espaço, ter uma participação nesse espaço e querer usar bandeiras desse espaço para você ocupar um determinado espaço político, eleitoral. Então, a situação que você tem hoje é muito grave, no meu ponto de vista, porque você está tirando o foco, até mesmo um partido como o meu, pessoal. Por que o pessoal, como partido se diz socialista, está com bandeiras extremamente individualistas, que muitas vezes têm um caráter até mesmo neoliberal? Por interesse também eleitoral. Eu não concordo. Não é porque é meu partido que eu vou estar defendendo. Muito pelo contrário. Eu acho que o pessoal se equivocou. Eu acho que nós temos hoje problemas gravíssimos na questão da reforma agrária, nós temos questões gravíssimas hoje na questão social como um todo. Você tem uma participação, uma parcela grande da população hoje excluída de direitos básicos. Você tem os trabalhadores trabalhando hoje em condições absurdas e você focar toda a campanha, como foi focado na eleição nacional, pelo tema LGBT, que muitos nós respeitamos e defendemos, mas não achamos que esse tema seja um tema central de uma campanha presidencial. É o que eu estava falando. Estão se discutindo quem é gay, quem não é gay, e as filas nos postos de saúde estão discutindo quem é homossexual ou não, e o problema na educação no país é isso. É exatamente essa colocação. Trouxe um privado, né, quando se a discussão pública era muito maior. E não foi só o pessoal. Todo mundo embarcou nisso aí e parece que a gente estava numa guerra santa. Isso é um equívoco. Para mim, isso é um equívoco. Porque você traz uma questão aí que não resolve o problema da sociedade. Agora, é claro que a gente não quer que haja homofobia, claro que a gente quer que as pessoas tenham o direito à sua liberdade individual, desde que isso também não agrida as outras pessoas, obviamente. Agora, você pautar todo um debate político em função disso, eu acho um equívoco. Eu acho um equívoco. E eu acho que tem muitas pessoas usando bandeiras de conservadorismo até extremado, sem na prática serem Exatamente, isso. Sem porque a bandeira é interessante. É interessante. Hoje, como tem algumas pessoas defendendo as bandeiras LGBT, tem pessoas defendendo a bandeira ultra radical de não poder aceitar nada nem ninguém. E aí pessoas se elegem com milhões de votos, ou centenas de milhares de votos, em função exclusiva de bandeiras
contra o direito das pessoas. Então você tem uma situação muito complexa. Eu acho que a gente está entrando num caminho muito perigoso, o caminho de religiões estarem participando diretamente com representantes dos seus ministérios nas campanhas eleitorais. E você tem também um caminho muito complicado de grupo, de partidos, até mesmo socialistas, defendendo bandeiras que eu acho que são que as pessoas têm direito, têm, mas não como bandeiras prioritárias de partidos, não como bandeiras centrais de partidos. Os partidos têm que defender a população como um todo, têm que defender os trabalhadores como um todo, têm que defender o direito básico da população, que não é respeitado hoje em muitos setores. Perfeito. Érico, infelizmente nós só temos 3 minutos. Gostaria que você fizesse as suas considerações finais e desde já agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço pela participação, agradeço a InterTV por a Terceira Via, por esse espaço, por a gente estar podendo aqui participar desse debate importante. Agora, eu gostaria também de aproveitar o espaço para agradecer as pessoas de Campos e da região que votaram na minha pessoa. A gente teve uma votação digna, tivemos 6.649 votos para deputado estadual e a gente quer agradecer as pessoas que nos honraram com esse voto, que acreditaram que nós podemos fazer a diferença. E agradecer e dizer a todos que a gente continua na luta, independente de questão eleitoral ou não. Nós continuamos na luta acreditando que a sociedade pode ser melhor, que a gente pode construir a cidadania e que a gente pode vencer o populismo, o clientelismo, a compra de votos que graçaram nessas últimas eleições na nossa região. Então, precisamos construir uma sociedade melhor, precisamos construir uma sociedade com mais consciência e que as pessoas possam ter acesso aos seus direitos de cidadãos, coisa que nós não temos hoje. Então vamos lutar por isso. Contem comigo nessa luta e a gente vai estar sempre comprometido com a mudança da nossa sociedade para melhor, para garantir às pessoas realmente os seus direitos. Perfeito. Estamos terminando mais um programa Polêmica e até semana que vem.